Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, não. Alguns podem estar assistindo à noite ou de manhã. Voltamos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, me acompanhando aqui nessa aula. Essa é a nossa quarta aula da disciplina Teoria da Comunicação 3, dada para o curso de graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre o legado do SOCIR, tá? Um legado social, né? Que eu vou colocar aqui já para vocês, essa parte social da linguagem. Eu já vou compartilhar a tela como eu fiz da última vez, tá? Então, nós temos aqui Teoria da Comunicação 3, Unidade 4, Legado do SOCIR, a parte social da linguagem. Só lembrando, meu nome é Otávio Ávila, né, doutorando da Escola de Comunicação. Estamos juntos nessa disciplina. Estarei ainda na quinta aula também com vocês. Olha, eu quero falar do SOCIR, né? É um capítulo que o Stuart Hall vai falar desse legado da semiótica ou semiologia do Ferdinand de Saussure. Eu já vou colocar aqui as informações. Ele nasceu em 1857, em Genebra, na Suíça. Esse cara aqui do lado, bigodudo, é o homem, né? E morreu em 1913. Né? Ele é considerado o pai, um dos pais, um dos principais, né, nomes da linguística moderna, e ele é estruturalista. Tá? Não são todos semioticistas que são estruturalistas, evidentemente. Ele é dessa escola, assim como outros pensadores, Levi-Strauss, da antropologia, né, enfim, outros estruturalistas que formaram esse pensamento. Tem uma coisa interessante, o Saussure ele é um dos pensadores que tem poucos livros, né? E ele não, no fundo ele não deixou nenhuma obra completa até ele morrer, né? Ele morreu em 1913 e essa obra, que é o Curso de Linguística Geral, que é o principal livro dele, foi publicado como obra póstuma só em 1916, né? Por alunos, por anotações, né, de aulas dele, de palestras, e eles transformaram isso num livro. É meio comum, viu, é meio comum isso em alguns pensadores, onde as pessoas sabem que, enfim, quando esse cara morrer, vão querer falar muito dele, então as pessoas começam a notar. O Saussure aconteceu isso, e boa parte, né, dos conceitos que o Stuart Hall, e, enfim, é trabalhado do Saussure de modo geral, é por causa desse curso de linguística geral. A semiótica, né, é a ciência dos signos. Acho que é interessante a gente pontuar isso. A ciência dos signos, ela vai ganhar corpo sob três principais nomes, matrizes, né, o Charles Sanders Peirce, que eu já comentei com vocês na aula passada, o Saussure, que nós vamos falar hoje, e o Yuri Lotman, que a gente não vai comentar, porque o Stuart Hall não está trabalhando, mas o Yuri Lotman é um cara da escola de Tartu, né? Da tradição russa, dali também tem uma relação com o Mikhail Bakhtin, enfim, nomes da União Soviética, né, da escola russa, que discutem bastante também o tema da semiótica, da ciência, da filosofia da linguagem, enfim, são nomes importantes. O Yuri, só para vocês saberem, né, o Lotman tem um conceito bastante interessante de semiosfera. Não vou desenvolver aqui, mas para uma próxima, né, e para vocês também se quiserem pesquisar. Para o Saussure, a semiologia, eu coloquei isso porque há uma distinção de diversos autores que tratam a semiologia como uma ciência talvez maior do que a semiótica, mas eu já li vários outros autores e mesmo Stuart Hall não faz essa diferenciação entre semiótica e semiologia aqui em termos práticos. Eu não vou fazer também, né? Vou chamar só de semiótica, mas só para vocês saberem, ou semiologia, talvez eu fale em alguns momentos, né? Essa semiologia ela estudaria os signos no meio da vida social, discernindo em que consistem e sob quais leis eles regem, né? Muito próximo também o que depois, assim como a semiótica vai se transformar, eu acho que são coisas interessantes a gente pontuar, mas que, enfim, são tanto quanto próximas. Então, basicamente, né, para a gente saber de onde que vem o Saussure, de quando ele vem, é sempre importante vocês, é uma dica assim, que eu dou para os alunos e que eu também, enquanto estudante, adquiri no meu percurso acadêmico, é sempre dar uma pesquisada. Vai lá no Wikipedia mesmo e dá uma olhada. Assim, quando você vê o nome do autor, vê a data que ele nasceu, de que escola filosófica, científica ele pertence, porque isso já ajuda. Né? E o Wikipedia ainda dá aquelas sugestões, né,
de autores correlatos e quem se inspirou. Às vezes é meio fake a coisa, não dá para ter confiança completa, mas é sempre uma oportunidade de vocês pesquisarem. Não peguei isso aqui no Wikipedia, peguei outros livros, mas provavelmente essas informações parecidas estão lá. Vamos falar um pouco dessa ciência dos signos, né, da semiótica, tá? O que o Saussure vai comentar, né? Deixa eu só mexer aqui rapidinho, deixa eu só aqui dar o que o Saussure ele vai falar, né? Que a semiologia, né, essa semiologia dele se caracteriza pela abrangência desses estudos, né? Isso é o que estou dizendo, desculpa. A sociologia do Saussure se caracteriza pela abrangência dos estudos, compondo todo o estudo das representações. Então, toda a ideia de representação que o Stuart Hall vai trabalhar, por isso que ele começa falando do Saussure, porque ele é um autor, para falar de semiótica, tem que passar por ele, sempre dentro de uma ideia de estrutura. Aqui nós vamos falar um pouquinho de que estruturas são essas, né? E primeiro, para ele, né, o que vai servir um signo? O que é um signo, afinal? O que consiste o signo? O signo, para o Saussure, ele é construído na relação arbitrária, lembra que eu falei isso na última aula, agora eu vou comentar um pouco mais, né, entre o significante e o significado. Se o Peirce vai falar de primeiridade, secundidade, terceiridade, lembre, na aula passada eu falei da árvore como primeiridade, depois eu falei como ícone, né, as folhas, né, que dão índice como secundidade, como índice de que ali existe uma árvore, uma folhagem, ou pode ser também, eu não falei na última aula, mas o exemplo mais comum do índice são as pegadas na areia, né? Ou seja, o índice de que alguém passou por ali naquela areia, né? É o índice de pegadas, o índice que alguém andou. E o símbolo, que já de alguma forma tem essa ideia de arbitrariedade. O Saussure não vai falar de primeira, segunda e terceira idade, como o Peirce vai falar, ele vai falar de significante e de significado. O que é cada um deles, né? E os dois formam um signo. Se vocês colocarem significante e significado no Google Imagens, o exemplo mais, e esse é um exemplo do Google, o exemplo mais comum é o da árvore. Não sei por quê, porque tem muitos cachorro, qualquer coisa, copo, celular, nuvem. Todas as palavras, né, podem ser, todos os objetos materiais podem ser trabalhados, mas o da árvore ficou mais comum. O Hall trabalha com o exemplo da árvore e eu vou continuar com a árvore, né? O que é o significante, então? O significante é a imagem acústica. A grande maioria dos autores, assim, quase na totalidade, eles acabam condensando a ideia de imagem acústica à palavra em si, né? Então, árvore. Quando eu falo árvore, vocês imediatamente têm uma imagem acústica, né? Tem uma imagem dessa sonoridade que eu estou falando, árvore. Vocês estão na cabeça de vocês, mesmo vocês não querendo, olha só a estrutura, né? A estrutura ela independe da agência humana, a estrutura já monta na nossa cabeça a ideia de árvore, uma ideia, uma representação de uma árvore, né? Então pensem, por exemplo, vou falar do significante que a gente vai trabalhar depois, o carro de luxo, né? Que carro de luxo que vocês pensaram? Nesse momento que eu pensei na Ferrari, né? Talvez porque, né, de Fórmula 1, da ideia da Ferrari, e vermelho ainda por cima, né? Então veja o que significa. A imagem acústica ela sempre vai nos remeter a algo. O que é esse remeter a algo já não é o significante, é o significado, porque é o conceito mental dessa palavra, da árvore ou do carro de luxo. Essa palavra, né, o som e as letras, que é o significante, essa imagem acústica vai gerar um significado, que é um conceito mental, que pode ser de uma árvore perto da minha casa, uma árvore da minha infância, ou uma Ferrari, no caso do carro de luxo, ou outro, né? Então, vejam, as marcas, por exemplo, utilizam isso, né? Bastante das pesquisas. Quais são as marcas mais lembradas? Então, refrigerante. A Coca-Cola tem sempre ganhado, sempre aparece, mas hoje você pergunta, por exemplo, celular, né? Então, você tem várias marcas, né, que disputam o mercado e a elas interessam isso para saber quem, de fato, é a líder, não de vendas, né, mas a líder no aspecto simbólico, quem está se apresentando na mente do consumidor, né? Esse conceito mental, o significado, a partir dessa imagem acústica, né, desse significante. E esses elementos combinados geram um signo, é isso que o Saussure vai falar, né?
além dessa... e por que arbitrário? Né? Porque o som e a letra A, R, V, O, R, E, não tem uma ligação direta com a árvore em si, né? Com a materialidade árvore. É arbitrário, né? Não tem um significado, não tem uma explicação, né? Que eu tinha comentado também anteriormente, mas só para deixar claro como das características do signo. O Saussure vai falar de outra característica do signo, que é a linearidade, né? Vamos pensar que a ideia de linguagem no Saussure ainda está muito voltada para a própria gramática, né? E aí ele vai falar da sintaxe, né? Que vejam a ideia de estrutura, né? A estrutura da sentença nessa nossa linguagem. E aí a ideia do estruturalismo pensado assim de forma muito cabal na gramática, né? Nos ensinos de gramática. Então, quando a gente vai pensar em sintaxe, parece aula de português, né? Parece estudo de concurso, né? A sintaxe é a estrutura da sentença. É o sujeito, verbo, objeto, aquela coisa, né? Então, no português, na sintaxe da língua portuguesa, quando eu falo aqui embaixo, né? A mesa está com o pé quebrado. Né? Existe uma sintaxe aqui onde os signos, né, a mesa, pé, quebrado, né, elas todas se unem, faz com que a gente entenda, né, essa estrutura, né, pela estrutura da sentença, que a gente entenda o seu significado. Né? Então, a gente entende que a mesa, que é um objeto, uma materialidade, que serve para a gente colocar coisas, ela tem um pé, não é um pé de ser humano com dedos, é o pé, que são as estruturas que a seguram, está quebrado, né? Está com o pé quebrado. Mas a gente também, se a gente inverter a sentença, de alguma forma a gente ainda entende, ou seja, a sentença ela muda de lugar, mas ela não é a estrutura não é quebrada. Então, com o pé quebrado está a mesa. A gente continua entendendo, a sentença se inverteu, né? Foi para a voz passiva, estava na voz ativa, a gente continua entendendo. Agora, se a gente mudar a estrutura da sentença, a gente perde completamente o sentido. As palavras estão todas ali colocadas, mas o sentido está completamente transformado, né? Colocado a revelia do que a gente gostaria de entender. Pé está a mesa, A quebrado com O. Né? Muito difícil de alguém entender, né? Não faz parte né, dessa estrutura. Então, o Saussure vai falar disso. Espera aí, travou aqui. Aqui, foi, perdão. Vejam bem, né? Então, vamos aprofundar ainda, continuar aprofundando nessa ciência dos signos. Né? Vejam bem, então, retomando o que eu tinha comentado, se o signo é alterado de lugar, altera-se também o sistema. Né? Vejam, a mesa, né, está com o pé quebrado, mudei a estrutura, alterei de lugar ali, transformou completamente, não toda, né? Não, naquela última forma. Né? É meio a lógica do semáforo, né, que eu comentei com vocês. O semáforo só faz sentido, embora as cores sejam arbitrárias, o vermelho não significa proibição de uma forma natural, mas é algo construído, e também em relação. Né? O vermelho ali só tem a ideia de proibição e não de paixão ou de violência, porque existe o verde e existe o amarelo naquele mapa conceitual, né, que é numa esquina de uma rua, né, num aparato tecnológico que acende a luz enquanto a outra apaga. A gente entende que não é um semáforo e a gente entende dentro da nossa cultura que nós precisamos parar. Né? Talvez uma criança que não esteja inserida ainda na cultura de mobilidade urbana, de trânsito, não vai entender. Por isso que se ensina na escola desde pequeno e por isso que na autoescola isso novamente é dito, né? E pode até cair em prova, porque vai saber, né? É preciso testar esses valores básicos de trânsito. Então, essa ideia de relacionalidade entre significações, ela é fundamental para a ideia do signo. Né? O signo só tem significado em relação com os outros. O valor do signo não está na sua definição positiva do que ele é, propriamente, mas negativamente por suas relações com os outros termos do sistema. E isso é uma coisa bastante interessante que o Saussure vai falar. Ele vai falar desse sistema de diferenças. Uma coisa só é porque a outra, porque ela não é também. Né? Essa relação, essa relacionalidade, esse sistema de diferença vai fazer com que a gente entenda o que é o signo. Alguns exemplos aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, os brasileiros brancos não são brancos nos Estados Unidos, eles são latinos. Né? Então, a ideia de branco e não branco, ela é relacional, ela não é pura.
né? Ela não é positiva, ela varia da cultura para cultura. Aqui no Brasil eu sou branco. Né? Fora do Brasil, eu estava até conversando com um amigo meu que estudou nos Estados Unidos semana passada, né? Ele estava falando com ele e ele falou assim, no Brasil eu não posso colocar, nos Estados Unidos eu não posso colocar, de fato ele não é branco, ele se considera pardo aqui, mas ele falou assim, eu não poderia colocar que eu sou, ou uma pessoa, ou você não poderia colocar que você é branco, né? Você tem que falar que você é latino, porque senão você pode até ter problemas, né? Porque de fato brancos são outros, que não são os latinos, por mais que aqui você seja branco. Outro exemplo disso é com o Ailton PDF, que eu comentei para vocês no último vídeo, youtuber angolano, e que eu entrevistei para o estrangeiro.org, e eu estava conversando com ele sobre racismo, porque ele fez uma postagem disso, eu quis tratar o tema, foi bem na época do George Floyd, todas aquelas situações, e ele comentou que ele não vivia esse racismo na Angola, porque obviamente que ele tem a mesma cor aqui e lá, mas assim, aqui eu sou um preto, na Angola eu sou outro preto, né? Ou seja, ali ele é um preto como todos, né? Então assim, aqui ele falou que lá eu sou um preto, mas que não sentiu racismo, porque o presidente é da mesma cor que eu, né? Os apresentadores, os músicos, né? As pessoas, as celebridades, a grande maioria tem a mesma cor que eu. Aqui não. Aqui eu vejo na TV, eu vejo muito mais brancos. O presidente é branco, o histórico de presidentes da República do Brasil são todos brancos, né? Os grandes empresários são brancos. Então, a negritude dele, a cor da pele dele, embora seja a mesma na materialidade, na forma simbólica ela é transformada. Isso é bastante importante da gente entender. Passar aqui na psicanálise do Lacan, né? Já que eu falei do Freud na última, na nossa última aula, né? O Lacan, psicanalista também, ele vai falar que essa imagem acústica, ou seja, o som e as letras, né, do significado, ganha proeminência na explicação dos traumas a partir de esquecimento de nomes. Interessante isso que o Lacan vai falar. Sabe quando a gente esquece, né, um nome de alguma coisa? Ele vai falar assim, a gente esquece, mas na verdade a gente não esquece totalmente. Sei lá, assim, fui numa cidade, você está conversando com alguém, fala, eu fui numa cidade lá na Itália, muito bonita, e a pessoa fala, Veneza? Aí você, não. Milão? Não, não, não. Aí depois você lembra, Torino, lembrei da cidade e tal. Você lembrou da cidade, mas, ou mesmo que você não tenha lembrado, só que o fato de você negar, né, que não era Veneza e não era Milão, de alguma forma ela tá lá, né, tá lá no subconsciente, porque você esquece, mas não esquece totalmente, você sabe que não é aquelas palavras. E aí o Lacan ele vai tentar explicar isso a partir dos traumas que estão ligados a relações. Então, sei lá, por exemplo, eu esqueci que era a cidade de Torino, e ele vai, de repente, falar, porque Torino tem uma lembrança com touro, e aí meu signo é verdade, meu signo é touro, e daí eu tenho algum problema com signo, porque na escola me zombaram sobre isso, né? Porque meu ascendente é em virgem mesmo, e brincaram comigo, porque porque virgem, né? Enfim, sabe? Tipo, não tem nada a ver, eu inventei agora a história, exceto porque eu sou de touro e ascendente em virgem mesmo, minha mãe gostava de signo, eu sempre lembrei disso, mas essas associações, e aí remete no esquecimento da palavra taurino. Né? Ele vai explicar isso a partir dos traumas, com perspectiva interessante da psicanálise, que tem a ver com significante. Agora, esse exemplo aqui é o exemplo que o Stuart Hall vai trazer no livro. Né? Vou tentar ir mais rápido aqui, porque talvez eu já esteja demorando um pouquinho. Né? Sistemas de diferenças e as mudanças de significado. O Stuart Hall fala do Black is Beautiful, né? Esse movimento, né? Um movimento de mudança de significado. Né? Então, a ideia do preto, do black, né, de se mudar o significado da palavra, do pecaminoso, do obscuro, daquilo que se esconde, né, enfim, que é oposto ao branco, né, que é a ideia de paz, a ideia de tranquilidade, a ideia de limpeza. Né? Então, vejam essa relacionalidade, a negação do preto pelo branco. Né? Então, transformando isso, o preto em bonito. Ele vai falar desse movimento, né, dos negros dos Estados Unidos. Acho que essa imagem aqui são mais mulheres, eu peguei essa imagem lá do Guelé 10, de uma matéria que eles falam,
né? E aí, do Guilherme, que eu já queria aproveitar e comentar da imagem abaixo, né, de 2017, essa campanha publicitária que o papel higiênico personal fez. Ou seja, se já existia por parte do movimento Black is Beautiful uma reorganização de significado, né, uma ressignificância do que é black, do que é preto, né, aí vai lá o mercado, né, nessa marca e ressignifica ainda a própria campanha, transformando Black is Beautiful, né, dizendo que, ó, primeiro papel higiênico preto e ele é bonito, mas associando ao luxo, né? Qual que é? Aí depois o Guilherme aqui, você pode acessar o link, né, dessa matéria, mas vocês acham também na internet, qual é a reflexão que eles vão fazer também, né? É a reflexão da despolitização, do esvaziamento do significado daquela campanha que estava ligada a negros nos Estados Unidos, ou seja, marginalizados, que sofrem preconceito, que sofrem mais violência de gênero, da polícia, né, da desassistência social, ou seja, de uma luta que é de raça, mas também passa pelo recorte de classe, e você transforma o preto num objeto de luxo, né, a ideia de luxo, com a Marina Rui Barbosa como garota propaganda, mas utilizando a logo de um movimento social, né? E esse é um problema, olha só, a mudança de significado sobre a mudança de significado que já estava acontecendo. Outro elemento aqui que não está no Stuart Hall, né, até porque acho que ele foi na época mais ou menos que ele estava para morrer, e aí não deve ter chegado até ele, esse livro já estava publicado há muito tempo, o caso da transexual, que na Parada Gay de 2015, ainda era Parada Gay, não tinha o nome de hoje, eu acho, pelo menos é o que está na imprensa. Ela se fez ali de Jesus Cristo, né? E tem dois significados ali, né? E aí, olha só, interessante, vou ler isso aqui abaixo. Evidenciando um importante processo de interpretação do que quer dizer o interlocutor, né, o leitor passa a ser tão importante quanto o emissor, porque o código precisa ser decodificado. Lembra lá do início da codificação, decodificação, do esquema de circularidade, onde o receptor passa a ser tão importante quanto o emissor, é das teorias também básicas de recepção latino-americanas, né? Isso só se efetiva na relação entre os agentes do discurso. Então vejam como a decodificação ela pode ser diferente. O que nós temos aqui? Vamos fazer a leitura, né, descritiva. Nós temos uma mulher que está semi-nua, porque ela está sem roupa, mas o cabelo cobre os seios. Ela está com uma cruz de espinhos, com os braços como se estivesse sangrando, né, com pregos, e escrito basta de homofobia LGBT, né, com LGBT. Então, com pequenininho. Né? Essa é a descrição. Quando a gente vai ver no simbolismo disso, evidentemente é uma aproximação com Jesus Cristo, né? Evidentemente, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Só que quais são os significados? Qual é a decodificação disso? Né? Eu vou falar para vocês muito sinceramente, de repente você que está me ouvindo, né, é católico, vai ficar ofendido com essa imagem, porque ofendeu a muitos, eu também sou, né? Também sou cristão, também sou católico, tive formação nisso, mas a mim, quando eu vi essa imagem, me agradou muito, assim, olhando pelo meu lado, né? Olhei porque eu vi assim, olha, esse grupo tão estigmatizado justamente por setores mais religiosos da sociedade se comparam a Jesus Cristo em seu sofrimento, né? O sofrimento de Jesus Cristo é o grande elemento, né, do cristianismo. A cruz de Jesus Cristo é o grande elemento, né, do cristianismo, não por seu sofrimento, vai questões teológicas do sofrimento que leva à ressurreição e à salvação, né? Mas é isso que está ali. Né? Então, é uma aproximação desse sofrimento tão duro para a comunidade LGBT com o sofrimento de Jesus Cristo. Só que para eles soa como outros, né? E aí você vê, né? Transexual intimada a depor por crucificação. A Associação das Igrejas Evangélicas move ação contra Viviane Baleboni, a atriz ganhou notoriedade depois de desfilar crucificada em eventos. Né? Então soou a eles como um escárnio religioso, né? Ou seja, eles não ligaram a ideia do sofrimento do LGBT com Jesus Cristo, mas eles se ligaram à ideia de safadeza, porque ela estava seminua, porque era algo em um evento que eles consideram como pecaminoso, né, como de bagunça, que fere
todos os ensinamentos morais do cristianismo. Então, você tem ali uma diferença de decodificação, né? Enquanto uns acharam extremamente bonito, significante, outros acharam extremamente ofensivo. E aí, sem diálogos, enfim, sem construção. E aí você vê também as distinções culturais, né? As distinções dos códigos, como eles vão em lados completamente opostos. Para a gente finalizar, o Saussure ele vai falar de outro elemento, né? Assim, que ele vai dar, que o Stuart Hall vai comentar também, que é a langue e a parole, né? A língua e a fala, tá? Então, a língua, né, a langue, são esses códigos gerais do sistema linguístico, a estrutura. Basicamente, que o Saussure deu muita atenção, né? O sujeito, o verbo, o objeto no português, que é a parte social da linguagem. É aquilo que nos define, né, enquanto comunidade linguística. Aquilo que é comum a todos nós, né? E a parole são atos de fala, eles são mais individuais, mas eles também pertencem mais à superfície da linguagem, é mais criativa, é mais aberta e, consequentemente, menos estrutural, menos determinada, né? Eu vou falar depois para vocês dessa crítica, né? Que o Saussure ele vai dar muito mais ênfase à langue, à língua, né? À estrutura, do que os atos de fala, né? A parole, que outros... a fala que alguns autores, que o Stuart Hall vai fazer essa lembrança também. Aí tem uma questão interessante, assim, do estruturalismo e a intencionalidade, né? Estruturalismo e intencionalidade. Essa intencionalidade, deixa eu ver, isso que eu queria mostrar para vocês, não tem muito a ver com eu nem coloquei como material, acho que eu não coloquei como material complementar, mas vale muito a pena. Quem não assistiu ainda, assistiu um vídeo de 1 hora, mais ou menos, que é um debate numa TV holandesa de 1974, se eu não me engano, um debate do Chomsky, sabe o Chomsky, Noam Chomsky, né? Enfim, ele é um dos principais linguistas do século XX, né? E o Foucault, né? Eles fazendo uma discussão muito interessante de pontos de vista completamente opostos. E aí, assim, ninguém ali se apresenta como estruturalista, como Saussure, mas o Chomsky vai falar dessa intencionalidade, mas de uma intencionalidade quase inata, né? E aí o Chomsky ele vai ter uma importância bastante grande na psicologia cognitiva. Ele vai entender, por exemplo, ele vai falar de criatividade, enquanto o Foucault, embora ele negue seu estruturalismo, naquele debate ele parece que se encontra mais esse ponto, puxando inclusive para marxismo, embora o Foucault, enfim, tenha passado boa parte da sua vida em discussão ferrenha com os marxistas a partir de algumas teorias. E aí as críticas, né? O capítulo, e aí que eu encerro a aula com vocês, são as críticas que o Stuart Hall traz, né, para o Saussure. Então, assim, a gente pensa no Saussure, ele vai falar desse legado, e ele vai passar o olho, né? Então, ele vai entender que a gente precisa dar uma passada no Saussure para entender a ideia de significante, significado, formação de signo, simbólico, assim como ele também passou já anteriormente por outros autores, para depois ele chegar no que ele considera mais importante, né? E aí o que ele vai falar dessas críticas? O que eu já tinha comentado, né? Da parole, mas aqui ele vai falar que deu pouca importância à relação entre significante e significado, né? Uma certa sublimação da referência, da ideia de referencialidade, de contexto. O Stuart Hall ele não deixa isso muito presente pelo seu estruturalismo, poderia ter sido mais evidenciado. A gente vai ver que o Roland Barthes, na próxima aula, já vai levar isso mais em consideração, né? E a sua abordagem muito enfatizada nas formalidades, né? da língua, da estrutura, o que prejudica a dinamicidade da linguagem e suas relações de poder estabelecidas, né? O Foucault, quando vai falar do discurso, vai falar de poder, né? Que discurso é poder, algo que o Saussure passa quase batido, aqui ele nem comenta nada sobre isso, né? E aí o que o Hall fala? A linguagem permanece governada por regras, mas, de fato, não é um sistema fechado, que pode ser reduzido aos seus elementos formais. Aí é a crítica, né, no Saussure. Uma vez que está constantemente mudando, ela é, por definição, um conceito aberto. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leiam sobre o Saussure, que vale muito a pena. Tem muitos vídeos sobre ele, tem alguns textos, alguns artigos. E na próxima aula a gente volta falando um pouco mais sobre o Roland Barthes e continuando a obra do Stuart Hall. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.